Fala galera, tudo bem com vocês? Professor aqui na área, para a gente bater um papo reto sobre um dos temas que mais cai no Enem. Urbanização! Se você quer garantir aqueles pontos preciosos em ciências humanas, fica comigo até o final, porque eu vou te dar o caminho das pedras. Primeiro, vamos entender o básico. O que é urbanização? É simples. É o crescimento das cidades em relação ao campo. Mas atenção, não é só o crescimento da população urbana, é quando a porcentagem de pessoas na cidade aumenta mais rápido que a do campo. No Brasil, esse processo foi super intenso e rápido, principalmente a partir da década de 1950. E por que isso aconteceu? Pensem em dois fatores-chave: a industrialização, que gerou empregos nas cidades, e a modernização do campo, a tal da Revolução Verde, que mecanizou a produção e acabou expulsando muita gente para os centros urbanos. Esse movimento é o famoso êxodo rural. Guardem esse nome. Agora, o Enem não vai te perguntar só o que é. Ele quer saber as consequências desse processo. E aí, a lista é grande. A urbanização acelerada e sem planejamento gerou um monte de problemas que a gente vive até hoje. Vamos listar os principais? Primeiro, a macrocefalia urbana. Que nome feio, né? Mas significa que uma ou duas cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, cresceram de forma desproporcional em relação ao resto do país, concentrando poder, dinheiro e pessoas. Isso cria um desequilíbrio gigante. Segundo, a segregação socioespacial é a divisão da cidade em áreas de ricos e áreas de pobres. De um lado, bairros nobres, com toda a infraestrutura, segurança e serviços. Do outro, as periferias e favelas, marcadas pela carência de tudo isso. Essa desigualdade no espaço urbano é um prato cheio para as questões do Enem. Eles adoram cobrar isso, relacionando com acesso à moradia, transporte e saneamento. Terceiro problema, a mobilidade urbana. Com tanta gente morando longe do trabalho, o resultado é um trânsito caótico. Transporte público lotado e de baixa qualidade. E horas perdidas no deslocamento. Isso afeta a qualidade de vida, a produtividade e até o meio ambiente, com o aumento da poluição. E por falar em meio ambiente, os problemas ambientais urbanos são outro ponto quente. Ilhas de calor, que é quando o centro da cidade fica bem mais quente que as áreas rurais ao redor, por causa do asfalto e do concreto. Enchentes causadas pela impermeabilização do solo. E claro, a poluição do ar, da água e o problema do lixo. O Enem pode te pedir para analisar uma notícia sobre uma enchente em uma grande cidade e relacionar com a falta de planejamento urbano. Fiquem ligados, mas nem tudo são problemas, certo? O processo de urbanização também tem seus conceitos importantes. Vocês precisam saber o que é uma metrópole, que é uma cidade que influencia uma região inteira ao seu redor. E quando várias metrópoles se conectam e formam uma área gigante e urbanizada, a gente chama isso de megalópole. No Brasil, o eixo Rio-São Paulo é o nosso principal exemplo. Outro conceito-chave é o de rede urbana. Pensem no Brasil como uma grande teia de aranha. As cidades são os pontos e as linhas são as conexões entre elas, como estradas, internet, voos. Essa rede é hierárquica. Temos desde as pequenas cidades locais até as grandes metrópoles globais, como São Paulo, que se conecta com o mundo todo. Entender essa hierarquia e como as cidades se relacionam é fundamental. Beleza, professor, mas como eu estudo isso na prática? Dica de ouro! Conectem a teoria com a realidade. Leiam notícias sobre a sua cidade. Observem os problemas do seu bairro. Quando virem uma reportagem sobre a crise da moradia ou o trânsito, pensem: opa, isso é consequência da urbanização desordenada. O Enem ama essa capacidade de conectar o conteúdo com o mundo real. Vamos revisar os conceitos que não podem faltar no seu resumo: urbanização, êxodo rural, macrocefalia urbana, segregação socioespacial, mobilidade urbana, problemas ambientais urbanos, metrópole, megalópole, rede urbana e
hierarquia urbana. Se vocês dominarem esses 10 conceitos e souberem explicar as causas e as consequências do processo de urbanização no Brasil, vocês já estão muito na frente. Uma última dica: fiquem de olho em temas atuais como gentrificação, que é quando uma área da cidade se valoriza e a população original, mais pobre, é forçada a se mudar. Ou então as smart cities, as cidades inteligentes, que usam tecnologia para melhorar a vida urbana. São assuntos modernos que podem aparecer como um texto de apoio ou até mesmo como tema de redação. Lembrem-se, a prova de humanas não é só decorar, é entender os processos, as relações e ter um olhar crítico sobre a sociedade. A urbanização é um espelho do Brasil, com todas as suas qualidades e, principalmente, suas profundas desigualdades. Entender a cidade é entender o país. Espero que essa super revisão tenha clareado as ideias de vocês. Esse é um tema que, se você entende bem, te ajuda a resolver várias questões, não só de geografia, mas também de sociologia e história. Se você curtiu esse conteúdo e quer mais dicas matadoras para o Enem, já sabe, né? Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E comenta aqui embaixo, qual o maior problema urbano da sua cidade? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!